7h50. A morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, atacado por uma leoa depois de entrar no recinto do Parque Zoobotânico, Arruda Câmara Ubica, trouxe à tona uma vida marcada por abandono, falta de apoio do poder público e falhas no atendimento de saúde mental. Quem acompanhou Gerson desde cedo conhecia bem a sua história. A conselheira tutelar Verônica Oliveira, que atua em Mangabeira e esteve ao lado dele por quase uma década, relata o que o jovem passou por várias situações de vulnerabilidade na infância e também na juventude. Ela já está ao vivo conosco. Verônica, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Bom Dia Meio Norte. É uma situação realmente muito triste, todo o Brasil acompanhou esse caso. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é esse jovem e como a vida acabou, vários pontos da sua vida contribuíram para que uma situação como essa também ocorresse. Bom dia. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Eu estou conseguindo ouvir bem vocês. Estamos lhe escutando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está muito baixinho para mim. Estamos lhe escutando, sim. Certo. Eu atendi Gerson durante 8 anos. Gerson era um menino de 10 anos que foi violado em todos os seus direitos. Ele não teve direito a ter um laudo na infância, ele não teve direito a ser adotado como seus irmãos. E ele veio numa história de muito abandono do poder público. Eu não digo que ele teve o abandono da família, porque a família dele também foi abandonada e não tinha condições de criá-lo. Por isso que a mãe perdeu o poder familiar dos filhos, porque ela tem uma esquizofrenia grave. Para você ter ideia, ontem, no enterro dele, quando as pessoas falavam com ela, ela dizia assim: se eu tivesse lá, eu tinha costurado ele todinho e ele não tinha morrido. Então, ela não tinha condições de cuidar de nenhum dos filhos. Então, nessa trajetória de Gerson, ele sofreu muitas violações, muito abandono por parte do atendimento da saúde mental. Quando uma criança nitidamente apresenta sinais de adoecimento mental e não tem o direito a um laudo para ter um tratamento correto. E aí ele chega na adolescência e só consegue esse laudo depois de chegar na socioeducação, quando ele começa a não querer sair mais da socioeducação. Inicialmente, ele queria morar num complexo psiquiátrico. Depois, ele descobriu, quando chegou na socioeducação, ele descobriu que lá ele também ia ficar num local onde o protegia. Então, ele começou a cometer delitos para voltar para a socioeducação. E com 18 anos, ele se viu perdido, não tinha mais como o Conselho Tutelar dar o apoio, porque ele já estava adulto, apesar de que nós não abandonamos Gerson em nenhum momento. A prova disso é que na última terça-feira ele me procurou no conselho para que eu desse os documentos dele, a cópia dos documentos, porque ele disse que tinha saído do presídio e que lá tinham dito que agora ele ia ser um homem trabalhador e ele precisava fazer a carteira de trabalho. Creio eu que ele não conseguiu ser atendido nos serviços onde faziam a carteira de trabalho, e aí ele se desesperou e quis voltar para o sistema prisional. Ele tentou violar um caixa eletrônico,
foi preso e na audiência de custódia ele saiu. Como a juíza liberou ele, ele foi e jogou um paralelepípedo no carro da polícia para ser preso novamente, porque Gerson não tinha capacidade de elaborar nada. Ele simplesmente queria ficar no sistema prisional, porque era lá que ele se sentia seguro, porque ele não tinha para onde ir. Ele não era um menino que teve um histórico com drogadição, apesar de toda essa história dele. Realmente uma situação muito delicada, Verônica, e pela forma com que você traz essas informações para a gente, deu para perceber que várias foram as formas que ele viu que poderia continuar no sistema prisional, recebendo ali um certo acolhimento, já tendo também esse problema da mãe ter esquizofrenia. Então é difícil a gente... Eu queria saber de você quando foi que você recebeu essa notícia dele ter invadido, então, a jaula dessa leoa. Eu não estou conseguindo ouvir bem. Eu vou tentar... Você me escuta agora? Oi, aqui oi. Ver. Deu certo agora? Oi, está muito baixinho. Em relação a quando você foi informada sobre ele ter entrado nesta jaula da leoa. Sim, eu vi. Veja, eu estava em casa no domingo e uma colega de trabalho me ligou perguntando se eu tinha visto alguma coisa nas redes sociais. Ela com muito cuidado, porque ela sabia a relação, como é que eu trabalho. Eu acabo me envolvendo muito nos meus atendimentos, acabo criando vínculos, e Gerson foi um dos meus primeiros atendimentos lá atrás. Foi o primeiro em relação à saúde mental, em 2017. E aí, quando ela falou, Verônica, olha, você abra, mas olha aí, ninguém identificou ainda o nome do homem, mas teve uma pessoa muito parecida com Gerson que entrou na jaula do leão na bica, mas ela não me disse o que tinha acontecido. Na hora que eu abri o vídeo, eu não precisei esperar ele chegar na árvore. Ele ali naquela grade, eu logo reconheci e eu comecei imediatamente não querer acreditar que ele tinha entrado, porque ele tinha um grande sonho na vida dele, que era, desde 10 anos de idade, ele dizia que ia para um safari na África, porque ele era domador de leões. Ele tinha uma paixão por leões e por cavalos. E aí eu comecei a falar, meu Deus, ele não entrou. Mas quando o vídeo foi horrível, porque eu fiquei em choque, né? Tenho certeza. É uma cena muito, muito pesada, é uma cena muito, assim, e eu vivi aqui uma luta para que as pessoas não fizessem com Gerson o que fizeram. O que aconteceu? Gerson, ele, por ter esse adoecimento mental, né, ele era usado por pessoas de blogs para ganhar likes. Foi quando ele ganhou esse apelido que ele não gostava, de vaqueirinho, mas ele aceitava porque era uma forma, de alguma forma ele aparecia para a sociedade que o que Gerson queria era cuidado, era proteção. Por isso que ele insistia em ficar primeiro dentro do hospital psiquiátrico, depois dentro da casa socioeducativa e depois no presídio, porque ele só queria proteção. Tenho certeza que... E aí eu fiquei muito chocada. Ele tinha tanta fixação por leões que aos 17 anos ele rompeu a cerca do aeroporto Castro Pinto, aqui em Bahia, e entrou no trem de pouso
do avião, porque ele queria viajar para a África. Ele achava que o avião ia para a África, o avião nem ia para a África. E foi observado pelas câmeras de segurança, e quando o Conselho de Bahia chegou no aeroporto, ele estava conversando com os policiais, dizendo que ele sabia que ia chegar na África se eles não tivessem encontrado ele. Então, assim, a história de Gerson não é a história só de Gerson. A história de Gerson, ela se repete pelo país inteiro, quando nós não damos a devida importância à saúde mental. Obrigado. Eu acho que ele deixa... Eu agradeço a você, Verônica, que você está com um tempinho já corrido, mas eu agradeço a você pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Meio Norte, trazendo esse relato. E eu acho que esse recado final que você trouxe, da necessidade do cuidado com a saúde mental, que nós devemos ter, inclusive, não só com nós mesmos, mas às vezes com a pessoa que mora ao nosso lado, aquela pessoa que está na nossa família e que muitas vezes pode estar sendo negligenciada. Nós temos aí de um lado, nós como sociedade civil organizada que podemos fazer isso, e nós temos também do outro lado o Estado, independentemente se é governo federal, estadual, municipal, é preciso que essa estrutura ela consiga trazer esses benefícios para que uma situação como essa, em que o Gerson acabou perdendo a vida dessa forma tão triste, não ocorra com outras pessoas. Verônica, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui no Bom Dia Meio Norte. Obrigada a vocês. São 8h.